tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de janeiro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2174, tem 6 páginas, 49 elogias e 8 máximos. O tema é Parapedagogia Verbetográfica. A especialidade é a reeducaciologia. Quem fez o verbete com muita competência é a nossa veterana, professora Rosa Nader, que está aí acompanhada pela colega, que também é outra veterana, e que estão cuidando da verbetologia. E que daqui a um ano, possivelmente, elas vão materializar uma IC sobre verbetologia. É isso? Tá certo? Definição. A parapedagogia verbetográfica é a especialidade da comunicologia aplicada aos estudos e pesquisas das redes pedagógicas, conjunto de interconexões facilitadoras da reeducação consciencial, no âmbito intrafísico e multidimensional, transversais a todas as instâncias do processo de elaboração do neoverbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Está muito bonito aqui, a redes pedagógicas que vocês falaram. Tá. O método da autorreeducação pensênica in situ na fórmula formal do verbete. A análise das atividades parapedagógicas relativas à verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia. A verbetocrítica na condição de recurso metodológico empregado para avaliação minuciosa da elaboração dos verbetes. A rede de oportunidades verbetográficas, as tertúlias diárias, as equipes de enciclopedistas do Holociclo, o autorado de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia da Pré-IC da Verbetografia, em parceria com o Centro de Autoestudo da Conscienciologia, o CAEC. A equipe de revisão de neoverbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. A verbetografia expondo a realidade intraconsciencial do autor e as realidades circundantes ao megafoco da escrita. As posturas mais relevantes para o êxito verbetográfico. Eu li apenas um pedaço aí, e tem muito material, são mais de 20 linhas da patologia. O revivalismo do curso intermissivo, a potencialização das energias conscienciais na força presencial do professor ou professora, a prática verbetográfica impondo e ao mesmo tempo favorecendo a interação com a multidimensionalidade, o rapport com os amparadores de função da escrita. Eu li também só a metade dos textos da parafatologia. Agora, na argumentologia tem muitos tópicos. Um deles é a tipologia, com 11 tipos de temas de verbetes, gerados em função da liberdade de escolha pessoal, prioritários para o momento evolutivo do verbetógrafo. No impacto, nós temos 4 itens do ranking de impacto do verbete nos tertulianos e tertulianas. Mensurável, por exemplo, através da quantidade de perguntas recebidas na tertúlia. Na técnica, nós temos aí o processo de elaboração do verbete que nos permite adentrar no micro-organismo ou micro-universo consciencial do candidato a neoverbetógrafo. Na fórmula, nós temos, então, 6 aspectos observados na praxis verbetográfica, essencialmente relacionados ao preenchimento da chapa verbetográfica. Na praxis parapedagógica, nós temos aí, ela propicia amplo espectro de atuação e abordagem ao modo de 11 relacionados aqui na ordem alfabética. E, considerando-se a teatricologia verbetográfica, identificam-se pelo menos 4 resultados relativos à parapedagogia verbetográfica relacionada na ordem lógica aqui. 4 tipos. Na remissologia dos 15 itens nós destacamos autoeducabilidade, enciclopediologia, tertúlia conscienciológica, verbete
e verbetorado conscienciológico. Agora, eu chamo a atenção para a frase enfática, que ela aí é chamativa mesmo, que ela está perfeitinha. A parapedagogia verbetográfica catalisa a recuperação de consciência, a inclusão maxproexológica e a parafiliação autorrevezamental evolutiva do professor verbetógrafo conscienciólogo. Você, docente de conscienciologia, compreende a importância da verbetografia para o autodesassédio evolutivo? Já emprega as tendências enciclopédicas no exercício da TARES em prol da qualificação docente? A bibliografia tem um item aí, um cálculo. Agora, na mega análise, nós destacamos aqui 16 itens junto com o João Paulo. Reeducaciologia, comunicologia, paradidática, assistenciopensenidade, verbetocrítica, autorado, parapreceptoria, professorado, tertuliário, autodidaxia, grafofilia, verbetografologia, enciclopediologia, mentalsomatologia, conformaticologia e paratécnica. Agora, questionamento. Tem certeza que já me suicidei em outras vidas? Nessa vida já tive crise de depressão e pensamentos suicidas. Em alguns momentos esses pensamentos ainda vêm forte. Minha família e eu conhecemos a conscienciologia há 17 anos. De que modo posso me ajudar? Porque muitas vezes, quando estou nessa situação, parece que ignoro todos os conhecimentos que tem da conscienciologia. Tem dificuldade de sair desse padrão. Tudo indica que você tem um assédio violento antigo. Você tem que dar um jeito de trabalhar com o estado vibracional. E a hora que você vê que esses pensamentos te atormentam, começa a mexer com o estado vibracional para você se encapsular. E o jeito é trabalhar com isso. Isso é tolice, enorme, bobagem, besteira, perda de tempo, uma das piores coisas que você pode fazer. Suicídio é a pior frustração que a pessoa vai ter. De modo que não entra nessa. Agora, veja, isso é assédio. Tem heteroassédio. Tem assediador brabo atrás disso. Abra o olho com isso. Sou recém-formado em fisioterapia e estudante de medicina chinesa, mas trabalho com terapia energética Reiki há 8 anos. Venho realizando autopesquisa há 7 meses sobre diversas áreas e acabei encontrando o site Consciência Lúcida, onde venho estudando sobre conscienciologia há algum tempo. Em caso de lesão encefálica com sequelas graves, levanta o indivíduo ficar em estado vegetativo, de que modo a consciência ficaria nesse caso? Estaria ela em projeção até o corpo físico vir a falecer? Não tem nada de projeção. Ela está no corpo vegetativo. Olha bem como é que é isso. Tem muita gente que é assim. Há alguns anos conheci um rapaz, hoje somos amigos, mas já nos relacionamos afetivamente algumas vezes. Desde que o conheci, me identifiquei com ele. Tinha a sensação que já o conhecia. Aprendi muita coisa com ele, inclusive foi ele que me apresentou a conscienciologia. Ele é uma pessoa que demonstra ser assediada, já se envolveu com drogas e levava uma vida promíscua. Hoje tenta manter-se afastado. Mesmo assim, o que sinto por ele não muda, um amor enorme, vontade de cuidar dele, de ajudar, e me sinto segura quando estamos perto. Tenho sempre a sensação, mas ele deveria estar perto de mim, que ele deveria estar perto de mim. Mas o que sinto não é correspondido. Qual pode ser o motivo desse sentimento? Por que não passa? Olha aqui, essa sua última frase é terrível. O que sinto não é correspondido. Põe uma pedra nisso, esquece o assunto. Não entra mais nessa. Existe muita gente, existe 7 milhões de pessoas na Terra atualmente. É muito homem que tem por aí. Você pode escolher. Outra coisa, todo mundo já foi homem e mulher em vidas anteriores. E outra coisa, toda pessoa aqui tem milhões de consciência do seu grupo evolutivo mais próximo. Raciocina nisso. Você está querendo, isso aí é capricho, boboca de criança, adolescente. Sai dessa e parte para outra. Reciclagem, novo ambiente, novo destino, novo caminho, nova companhia. Deixa disso, esquece o rapaz. Deixa ele entregue. Vamos ver o que acontece com ele e vamos ver o que acontece com você.
que você encontre o príncipe e não o sapo. Isso é que eu desejo em seu favor. Gostaria de saber qual a personalidade do iluminismo foi o senhor. Eu não fui. Eu não tive nada que ver com isso. Eu sou um pobre coitado nessa história. O Zéfiro está trabalhando com assistência. Eu estou tentando ver se pego a iluminação dos meus amigos para colocar na conscienciologia atualmente. Nossas escolas precisam de professores conscienciólogos. Por todo o Brasil existem escolas e faculdades, no qual são implantadas as grades de ensino, as disciplinas ética e filosofia. O que poderiam fazer para substituí-la pelos estudos da conscienciologia? Olha, eu acho que é um problemão. Temos que trabalhar muito com a conscienciologia para conseguir fazer pressão em cima desse povo com o tempo, através do exemplo. Vamos dar exemplo de maturidade. Isso às vezes ajuda. O senhor falou recentemente que sou ectoplasta. Esclareça o seguinte: é comum na prática do EV ocorrer pressão na parte da cabeça? É lógico, olha que pergunta. A tensão na área das pernas na esterilização é comum? É lógico, pode aparecer no corpo inteiro. Isso aí depende. Se não, o que o senhor recomenda? Não, eu recomendo é que você está com 15 anos, está conversando essas coisas, te vire, tem que se mexer, vamos trabalhar. Você é uma criança fora de série, que chegou na hora. Agora, 15 anos, já está falando essas coisas todas, isso mostra que você deve ter curso intermissivo. Você já fez o teste? É uma boa. E agora, vamos trabalhar com o EV, cada vez mais sério. E anota, se você não tem um laptop, arranja logo. E nada de joguinho. Vamos trabalhar com o processo técnico, fazendo coisa de discernimento. Professor, o que explica o fato de duas pessoas terem tanta afinidade a ponto de sentirem quase tudo que se passa com o outro, mesmo estando distante? Hoje é dia, né? Eu estou parecendo o Santo Antônio aqui hoje. Isso continua quando um dos dois dessoma de extrafísico para extrafísico e vice-versa? Escuta, existe um romance que são os dois irmãos lá, que são os dois gêmeos, que quando um tinha uma coisa numa cidade, o outro sentia na outra cidade. É porque era a gemelidade. Tem pessoa que às vezes tem uma assimilação de energia de gemelidade, que às vezes teve 30 vidas com a outra pessoa antes. Então isso é mais do que normal. Há uma repercussão do processo de uma consciência para a outra. Então a gente tem que entender isso aí, não tem outro jeito. Agora, o que se passa? O fato é o seguinte: por que é que não estão juntos? Isso é que interessa. Se não estão juntos, é deixar para lá. Não entrar muito, corta fora, parte para outro. Aqui eu não estou vendo nada aí que está falando que estamos juntos. Então, se não estão juntos, para que essa conversa? Isso aí não dá certo. Esse negócio de fazer o triângulo amoroso é problemático. Não dá certo muito, não. Às vezes, em minha casa, quando estou sozinha, sinto a presença de uma consciência. Ainda estou analisando, me parece consciente. Só pode ser, né? Se é uma consciência. O que seria? Você acha que seria um elefante? Uma pantera extrafísica? Me observa principalmente quando estou estudando os assuntos da conscienciologia. Sinto arrepio gelado em minhas duas pernas, com o início dos pés até as coxas. Mas de tudo isso, o que mais sinto é medo. O que seria? Assédio. O que seria? Assédio. Isso aí é assediador. Você deve funcionar isso. Começa a estudar o estado vibracional para você se defender e deixar disso. Amparador não dá medo na pessoa. De modo que quando é assim é porque é assediador. Agora, para a verbetógrafa. Favor aprofundar. Fatologia, página 18, sétima linha de baixo para cima. As realidades circundantes no megafoco da escrita e na quarta linha de baixo para cima. A métrica da abordagem a ser feita com neo-autor. Alô? Então, antes de responder, eu só queria dizer que esse verbete, ele é baseado no artigo que eu fiz com a professora Dulce Tal, e foi apresentado
quinta jornada de educação. Que está na bibliografia. Que está na bibliografia, tá bom? Essas realidades circundantes ao megafogo da escrita o que envolve o ambiente de escrita, o que está no entorno da pessoa que está dedicada à escrita, né? Podemos pensar alguns exemplos: a dedicação à intelectualidade, a participação na tertúlia, quando a escrita é relativa a verbete, o interesse, né, no estilo enciclopédico, por exemplo, e tantas outras circunstâncias assim que envolvem esse ambiente da escrita verbetográfica. Quanto a métrica da abordagem a ser feita com o neoautor. É preciso, primeiro, lembrar que esse verbete, junto até da professora Dulcidal, a gente discutia muito todas as questões parapedagógicas que estavam implícitas, né? Desde a época que a gente fazia parte da equipe do Lociclo, como voluntário, dentro do programa Verbetografia, na relação nossa de professor, de coordenador do programa com os neoverbetógrafos alunos, na equipe de revisão, que a gente recebe os verbetes para se fazer a revisão, e também na assistência aqui na tertúlia. Então, quando a gente fala dessa métrica da abordagem a ser feita com o neoautor, é um recorte que a gente está falando do ponto de vista da equipe de revisão de verbete. Então, quando a gente recebe verbete para entrar no processo de revisão, a gente tem que fazer uma das alterações aqui que fala sobre isso. Agora, como é que eu vou achar aqui? Primeiro ver o foco. Não, sabe o que é? É um ciclo. É um ciclo. É o último ciclo, o ciclo parapedagógico, triagem, avaliação, diagnóstico para a dosificação da abordagem didática aos neoverbetógrafos. Então, a gente pode ter um verbete praticamente pronto no do estilo enciclopédico, ou seja, do conforto da enciclopédia. A gente pode pegar um verbete que está aparentemente pronto do ponto de vista do conforto, mas ele ainda está um pouco superficial. Enfim, a gente tem que analisar o verbete para ver qual é o enfoque que a gente vai dar naquela revisão. Né? E outra coisa também que a gente observa é o próprio neoverbetógrafo, ou seja, o autor daquele verbete. Se aquele autor estudou profundamente aquele tema, se ele ficou superficial naquele tema. Então, tudo isso faz parte de uma primeira abordagem, de uma primeira métrica que a gente faz da situação como um todo. Tecnologia, página 19, primeira linha. A técnica da parapsicoteca vivenciada. Eu não me recordo muito, né, da parapsicoteca quando eu estava no intermissivo. Eu tenho uma projeção até que eu vivenciei uma parapsicoteca, tenho uma ideia, e a gente também leu o livro, né, da Cristo Espera por Ti, que a gente sabe, então, um exemplo do que é uma parapsicoteca. O que a gente vê é que essa questão aí de descrever o verbete, esse contexto de escrever o verbete, o contexto de defender aqui o verbete, a gente se sente um pouco numa parapsicoteca. É essa questão aí que a gente quis ressaltar. Meu irmão distrata minha cunhada na frente dos filhos, que, embora pequenos, estão começando a fazer o mesmo com ela. Ele é agressivo verbalmente com as crianças, que brigam entre si sem parar. O que posso fazer sem ser invasivo? Olha, aí você chega e fala a verdade e fala para eles consultarem a consciência terapia,
ou, se for possível, um psicólogo de família, alguma coisa nesse sentido. E fala sobre a defesa da sua cunhada, porque você falando com o seu irmão, você está defendendo a cunhada, quer dizer, ele não pode reclamar nada. Agora, tem que falar isso com habilidade. Se dá um jeito, porque senão essas crianças, onde é que vão? Isso aí mais tarde vai criar um problema com a mãe. A verbetógrafa. Enfatologia, página 18, 8ª linha. Poderia explicar as posturas mais relevantes para o êxito verbetográfico? E na 4ª linha, de baixo para cima, o nível de intelectualidade do neoverbetógrafo? As posturas mais relevantes para o êxito verbetográfico. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Então, eu começaria com a automotivação a realizar. Porque não é aquele fogo de palha, sabe? Quero fazer um verbete. Não. É uma motivação a realizar. Tem que começar o verbete e manter aquela motivação até realizar a escrita do verbete. Outra questão muito séria também é a paciência pesquisística, que é uma outra postura. Então, no Verbetografia, por exemplo, a gente tem 2 aulas logo no início do programa. Uma, que é o self-brainstorming, para a pessoa colocar no papel tudo que ela já tem de conteúdo daquele assunto. Ótimo, mas isso só não basta. A segunda aula que a gente tem, que é um checklist de pesquisa, que é mostrando para a pessoa como é que ela pode fazer uma pesquisa vasta, detalhista e exaustiva sobre o assunto. Diante daquele material todo, é que a gente vai começar a organizar aquele material na escrita do verbete. Então, a paciência pesquisística é uma das posturas. Uma outra postura é tornar-se interessado na verbetografia, né? Uma outra postura é a apreensão, é procurar aprender a importância do momento conscienciológico nosso aqui, do papel dessa enciclopédia sendo organizada aqui, né? E também um outro exemplo é a auto-organização operacional. A pessoa procurar fazer uma auto-organização que possibilite a pessoa se dedicar à escrita do verbete. São alguns exemplos. Em tecnologia, página 19, 1ª linha. Poderia explicar a técnica de aula usando a chapa verbetográfica? E na 4ª linha, a verbetografia como recurso técnico avançado para o autodidatismo parapedagógico. A técnica, nós consideramos assim, a gente ainda está, absorvendo o que para a tecnologia tem essa chapa verbetográfica para a gente. Mas o que eu consigo observar, pelo menos na minha experiência, assim, é que a pessoa, mesmo aquela pessoa que tem dificuldade com a escrita, com a concatenação das ideias, não sabe bem o que vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, a chapa verbetográfica já dá o arcabouço da escrita. E aí a pessoa já fica com uma instrução, uma fórmula para ela executar a escrita do seu verbete. E eu penso que isso facilita muito, né? Bastante. Dentro da chapa verbetográfica existem sessões que aí se mexem também com as operações mentais. Então, a chapa não é uma coisa fria, não é uma fórmula fria. É uma fórmula que vai mexendo com as operações mentais do neoverbetógrafo. A outra, o recurso técnico avançado para o autodidatismo pedagógico, a verbetografia. Sim, então a verbetografia, com tudo isso, quer dizer, a chapa, ela foi dada para nós assim de presente, né? Organizada pelo organizador da enciclopédia. Então, agora, a gente pegar essa chapa, pegar as mangas aí e exercitar essa chapa. Então, no raciocínio que eu estava indo antes, né, ela já tem um conforme, uma sequência aí de estilo, de forma que a gente vai obedecendo, e naquela forma ela vai induzindo quase que a gente a entrar no veio da escrita enciclopédica, né? Então, assim,
Eu convido a todos a experimentar essa fórmula formal da enciclopédia. Em Efeitologia, página 19, primeira linha, poderia explicar o efeito halo da tertúlia na auto- e heteroimagem do verbetógrafo e o efeito do primeiro verbete no reposicionamento didático do verbetógrafo. Uma coisa até tem a ver com a outra, né? Mas quando a gente vem aqui para fazer exposição do verbete da gente, a gente fica exposto totalmente, não só aos tertulianos, quanto aos tertulianos e quanto aos para-tertulianos. Então a gente recebe muito feedback, a gente recebe as críticas, a gente recebe as paracríticas, depois você pode também ver a tua gravação, né? Que é assim, fidedigna, você não pode escapar da realidade do que está filmado. Então é uma experiência, e aí você não fica mais a mesma coisa, você procura mudar, quer dizer, a mesma coisa, porque a mudança não é assim, no estalar de dedos, né? Vai aos poucos, mas assim, interiormente o esforço para mudar, ele já fica instalado, e aí a mudança vai aparecendo ao longo do tempo, né? Então é mais ou menos isso. Tenho graduação em psicologia, mas não tenho vontade de atuar na área no momento. Seria desvio da minha ProEx? Existe alguma forma de conciliar a conscienciologia e a psicologia? Olha, primeira coisa, você tem a consciencioterapia da OIC. Você pode entrar por aí, que às vezes vai ajudar você. Pensa bem nisso. Agora, você é aquela que eu já sei, você é que eu já sei das coisas suas. Seria bom entrar nisso sério. A consciencioterapia, você vai ser o primeiro a lucrar com isso. Gostaria que o senhor comentasse e esclarecesse sobre o uso do chá ayahuasca, amplamente utilizado em grupos como xamanismo, santo daime e união do vegetal. Dada a injeção deste, existe alguma veracidade de experiência extrafísica? Quais seriam os possíveis prejuízos? Não, isso é besteira, não entra nessa. Isso aí é um perigo e o governo permite isso tudo. Isso aí é um perigo e torra principalmente as crianças que bebem o santo daime. Ele ataca e dá hepatopatia, cria comorbidade do processo hepático. É negativo. Qualquer coisa você querendo, veja que tem um capítulo inteiro do livro Projeciologia sobre isso. Santo daime. É besteirada, não entra nisso. É tóxico igual aos outros e até pior. E é permitido, do jeito que o cigarro é permitido, o álcool é permitido, o vinho é permitido, que é uma loucura. A sociedade é patológica. Ela deixa alguns crimes a pessoa caminhar com aquilo, e outros ela quer corrigir. Agora o pior, a incoerência está pior. Estão combatendo o cigarro e estão abrindo vaza para a maconha. Loucura total. Para com isso, que santo daime é uma das maiores besteiras que foram criadas no Brasil. Professora Rosa, a senhora poderia informar se, com o curso verbetografia, é possível tornar-se um neoverbetógrafo? É lógico, não é óbvio, essa não. Em caso positivo, qual seria o passo a passo necessário, além do curso, para se obter a aprovação do verbete e a sua defesa nas tertúlias? Eu vou passar aqui para a professora Dulce, porque ela que é responsável pela aprovação do verbete. Então, primeiro eu vou falar do Entra aí, a Dulce. verbetografia. Não, a Dulce quer dizer doce, ela vai mostrar para você. Porque são duas etapas diferentes. Bom, primeiro eu queria deixar claro aqui uma questão. Não é obrigado a pessoa fazer o programa verbetografia para que ela faça o verbete. Ela pode encaminhar o título, pode fazer o verbete sem a obrigação de passar pelo programa verbetografia. O que nós já observamos é que a pessoa que faz o programa verbetografia, ela fica com maior base. Tem muita gente boba, né? Que não faz o curso. Né? Então, assim, a gente observa isso. Mesmo, a gente tem experiência, professor Walter, que pessoas que já fizeram verbete, que quando vão fazer o programa verbetografia, eles vêm falar com a gente que, assim, compreenderam melhor, com maior profundidade, o próprio a verbete. verbetologia que vocês ensinam tem a OIC aí dentro, tem a reaprendência aí dentro,
tem a Invex aí dentro, tem todas as ICs estão lá dentro. A Unici inteira está dentro da verbetologia. Por quê? Olha só o seu verbete, quanta coisa em matéria de terapia que está falando aqui. Então, assim, a gente tem vários programas de verbetografia, vai ter a outra fevereiro. A pessoa defende o verbete, ela muda. Ela muda, pois é. Todo mundo aqui, a gente já viu isso quanto homem e mulher aqui. Afinal de contas, nós já temos mais de 100 pessoas que já defenderam o verbete. Então, assim, ó, a gente indica a verbetografia, né? Mas não é aquela condição. Agora, assim, aquele que não faz é porque é bobo. Eu também não, isso é comigo agora. A minha parte que eu falo. Vou passar para aquele que não faz o curso é porque é boboca. Mas eu já fiz verbetografia as 8 versões, porque eu assisto direto, do início ao fim, já fiz 8 vezes verbetografia. Eu sei que então, vocês estão trabalhando muito bem, porque eu demorei muitos anos para fazer isso aí. De modo que agora, vocês vêm, mostra para a pessoa em 2 semanas, ela domina tudo, eu demorei anos para chegar nisso. Agora eu vou passar Como é que é isso? Isso aí, então é um bobo quem não fizer isso. Não é? Vou passar para a Dulce aqui para ela explicar. Seria bom. Então, respondendo aí ao teletertuliano, a questão é a seguinte, como a professora Rosa comentou, você pode ou não fazer uma verbetografia, obviamente, que a gente já sabe que, como ela colocou, o verbetógrafo que passa pelo curso, ele geralmente propõe um verbete muito mais bem acabado, bem elaborado e dentro do conforto da enciclopédia. Por mais que você seja bom de escrita, tenha experiência em comunicação, dificilmente você vai conseguir dominar o conforto da enciclopédia sem estudar e sem se dispor a, enfim, a compreender em detalhes, né? Esse é o que a gente está chamando de... O estilo enciclopédico. Exatamente. E o curso é ótimo para isso. Em relação ao ciclo, né, ao fluxo da verbetografia, primeira coisa, então, mesmo fazendo o curso, você precisa aprovar um título. Então, você manda por e-mail, verbetes@ceec.org, de 1 a 5 títulos, com a pré-definição. A gente dá uma olhada, dá uma analisada, ver se já tem algo parecido e leva, então, para aprovação do professor Valdo. O segundo passo, então, é você começar a escrever dentro do programa ou de modo autodidata. Depois que você envia o verbete de volta para a equipe de revisão, também para esse e-mail, verbetes@ceec.org, a gente faz uma triagem, por exemplo, dentro daquele ciclo contido aqui na ciclologia do verbete, que a professora Rosa comentou, a gente faz a triagem, uma avaliação e distribui essa revisão, né? Aí a revisão pode ser muito rápida, se for mais simples, em função do estado que o seu verbete chegou, ou pode ser mais complexa e mais demorada, em função da condição do verbete e da sua disponibilidade de tempo e de priorização, tá certo? Então, depois disso é bem simples, o verbete é finalizado, é encaminhado para a equipe que compõe a equipe, além, né, da equipe específica da nossa revisão, vai para o professor Everton, que faz toda a checagem de conforto final de digitação da enciclopédia, já da diagramação, né? E vai então para a equipe também da professora Adriana Lopes, do professor Antônio Pitaguari, que faz uma revisão final, e então vai para o professor Valdo Vieira, que é o coautor, tá certo? O coordenador geral. Então, todo o verbete tem essa revisão finalíssima dele. Então, isso é devolvido e vai para o professor Amin Lascani, que é a última etapa do ciclo da verbetografia. Ele, então, prepara a impressão e o grampear. O último ciclo é o grampeamento. Vai pôr no ciclo e você, então... Depois dar grátis para o povo. Gratuitamente, distribuir gratuitamente. Exatamente, vai para a votação e você... Então, agora é aí que ele vai sentar então na cadeira dos réus. Exatamente. E vem o julgamento de Nuremberg. Isso mesmo. Qual a relação do estado vibracional e a autoconfiança? De que maneira o EV auxilia nesse processo? O EV auxilia porque ele, pouco a pouco, vai tirando todos os bloqueios de energia que a pessoa tem. A hora que diminui os bloqueios, a pessoa se sente mais equilibrada. Esse equilíbrio dá autoconfiança, porque fica dentro do processo do autodesassédio. Então é muito importante, porque
No universo, no cosmos, existem duas realidades: a consciência e a energia. A consciência tem inteligência e a consciência comanda a energia. A energia é o instrumento, é o agente da consciência. Porque quando nos posicionamos quanto à busca pelo autoconhecimento, o assédio é maior? Porque você acaba não sendo mais a presa, a vítima do assediador. Ele deseja, igual a Igreja Católica, por exemplo, deseja que o povo tudo seja burro, ou se não, só siga aquilo que eles mandarem. Porque quanto mais a pessoa fica genuflexa, sob ou submissa, melhor para ser dominada. Então, a hora que você começa a raciocinar, você começa a ter o 13 de maio. É o dia da libertação dos escravos. Você começa a melhorar. Acaba a lavagem cerebral. Porque o assediador, ele faz uma lavagem cerebral em cima da pessoa, que é a vítima, é a presa. Então, aí acabou a vítima. Ele se torna autônomo, fica independente, ele se liberta. Então, esse aqui é um negócio sério. Olha, eu queria dizer que hoje nós temos aí um amigo meu que está completando os 17 anos dele. Eu queria que vocês dessem umas batidas de palmada grande, que é o Renato, que está no setor A. Muito bem, Renato, vamos nos preparar para os grandes cometimentos na nossa vida, as grandes coisas. Viva os 17. Para comemorar, eu estou participando do curso aí da verbetografia. Muito bom. Toda vez que tem a projeção, acaba em um sonho projetivo que estou cego ou com a visão muito limitada. Que poderia ser isso? Projetar-se deixando de lado, deitar de lado é mais difícil que decúbito dorsal? Não. O problema todo é você tem que fazer todas as experiências e ver o que funciona com você. Agora, isso aí geralmente é devido ao problema da interiorização. Não liga para isso não e vai em frente. Você está começando, é por aí mesmo. Esse aqui pergunta tudo que acontece com ele. Se ele pisca do lado esquerdo, ele pergunta. Professora Rosa, onde e quando terá o próximo curso de verbetografia? É possível realizá-lo em itinerância? A pessoa de Vitória, no Espírito Santo. A gente ainda não tem esse projeto de sair em itinerância. O que a gente fez como alternativa foi o EAD, ou seja, o ensino à distância, que deve começar a próxima turma na segunda semana de março agora. Agora, presencial, a gente tem agora 23, 24, 25, 26 de fevereiro, logo após o balanço existencial, ou seja, logo após o carnaval. E é de 24 a 26, tá? Então, de 24 a 26. E eu acho que é 23, aí está errado. É 23 a 26, tá? Aí que está errado. É 23 a 26, sim. E a gente, então, pede para a pessoa entrar em contato com a recepção do CAEC e lá eles vão dar informação, que a turma já está aberta. Agora, a gente pede, por favor, se a pessoa está decidida mesmo a fazer o verbetografia, que faça inscrição o mais breve possível, porque são poucas vagas. Tá? Com relação ao tema conscienciologia na educação formal, existe alguma previsão para a abertura de escolas formais de ensino na Cognópolis? Já tem, na escola formal, já tem o Bertone. O que a pessoa quer, desde pequenininha até lá. Em caso positivo, essas escolas, colégio, universidade, teriam um programa de ensino aprovado pelo MEC, porém baseado no paradigma consciencial? Não, isso ainda não existe. Agora, tem aqui um muito avançado, é o Colégio Bertone. Sinto que quando estou produzindo algo artístico, pintura, desenho, intelectual, roteiro de cinema, às vezes sinto que existe consciência por perto observando e muito raramente influenciando nesse processo. Existem muitos consciências que influenciam na criação desses verbetes. Olha, todo mundo que escreve pode estar inspirado por alguém. Isso faz parte. Outra coisa, todo mundo é sensitivo. Todo mundo, em tese, pode ser psicógrafo. Todo mundo, em tese, recebe intuição e inspiração. De modo que isso é normal. Estou em um grupo de estudo e pesquisa da conscienciologia. Percebo que o grupo não vai para frente. Quando fazem alguma pesquisa, guardam para si. Estou pensando em sair e continuar minhas pesquisas sozinho. Estou errado em pensar assim? Pois já falei o que penso para ver se o grupo se motiva e nada.
Quando nos encontramos, falamos de tudo, menos das pesquisas. Poderia falar algo? Sim. A primeira coisa é o seguinte: vai estudar por você mesmo. O autodidatismo é a coisa mais séria que tem. Pensa nisso. Agora, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui com as pontuações da CIP. Agora, o que é que aconteceu em 2011 sobre a CIP? Ela foi fundada oficialmente no dia 29 de dezembro. Agora, o total de presentes, 197. E tinha 105 associados fundadores. Agora, teve eleição do Colégio Executivo da CIP. Coordenação geral, coordenação administrativa, coordenação técnico-científica, coordenação financeira, coordenação do voluntário, consideração de eventos e programação, coordenação de comunicação. Agora tá os eventos em parceria, os eventos da CIP, as pontuações de 2001. Agora, como é o professor Mário Oliveira que fez isso, tem aqui também a listagem das coisas que ele andou fazendo. Ele andou trabalhando com 2.110 pessoas nesses cursos todos que ele fez. Agora, os cursos são um montão deles. Você de ver o que é que funciona mais. Agora, segundo você, o que funciona mais é 40 manobras para preceptoria. Esse aqui que tem mais gente. Então, vocês vejam, tem muita coisa para nós estudarmos, tecnicamente falando aí. Olha bem o que é que vocês vão fazer com isso. A CIP, olha bem. Outra coisa, eu queria agradecer aqui esse livro que foi mandado para nós, o Dicionário dos Lugares Locais Imaginários. E esse aqui é o original, que é do Alberto Mangel, aquele cara bom, junto com o Gianni Guadalupe. Agora, eu quero agradecer aqui a Isabela Carvalho Santos, de Campanha, em Minas Gerais, que mandou. Muito embora isso aqui, eles mandaram de Santa Catarina, do South Carolina, nos Estados Unidos. De modo que eu quero dizer, de qualquer maneira, seja dos Estados Unidos ou daqui ou de qualquer lugar, nós agradecemos muito esse dicionário. Esse é original, grande, sério, em inglês. Ele é fora de série, esse dicionário, em matéria de locais para a gente examinar as coisas. Ele tem cerca de 750 páginas. Muito bom mesmo. Vale a pena ver. Nós agradecemos aí a remessa do dicionário. Valeu a pena. Mais um. Nós temos muito dicionário atualmente. Já está caminhando para 6 mil, não é isso? Quase 6 mil. E outra coisa, a nossa holoteca está caminhando para 800 mil livros. Já, está quase. Está chegando perto. Não é fácil. É 880 mil livros. 80 mil livros. Agora, o processo dos artefatos de saber está caminhando para 1 milhão. Total de tudo. Então é preciso a gente ver o que vai fazer com isso. O que vocês estão esperando para estudar? Fazer a verbetografia. É um caminho. Agora, ó, até agora, que é 1h13, nós já atendemos 21 pedidos de fora. Hoje está bravo, é hoje, hein? É hoje. De modo que eu entrego a Rosa. Rosa, pode falar. O Renato aqui no ar. Na definologia, você colocou aí a especialidade da comunicologia, né? Então, queria que você esclarecesse, ficou um pouquinho assim... Ficou confuso para você? Queria mais um clareamento. Mas foi boa a sua pergunta, Renato. Olha só, está vendo aquele banner lá, olha, o mais à direita da nossa frente lá, o quadro sinótico da 70 especialidade da Conscienciologia? Então, na quarta ordem lógica ali, acho que é a quarta linha, se eu não me engano, ali, porque daqui não dá para eu enxergar, está escrito comunicologia. É porque a reeducaciologia é uma subespecialidade, é isso? Aí na quinta ordem lógica, continuando ali como subespecialidade da comunicologia, você vai encontrar ali para pedagogia. Lá, já projetaram aqui. Reeducaciologia, né, no caso. Agora, aí sim. Bom, primeiro a gente resolveu o problema da definologia, concorda comigo? Então, para a pedagogia verbetográfica é uma subespecialidade, é uma especialidade da comunicologia. Certo. Agora, por que a especialidade do verbete é reeducaciologia?
Você está lembrado, você está fazendo um programa, né? Você está lembrado que a escolha da especialidade vai depender do enfoque que você quer dar ao seu verbete. O enfoque que a gente quis dar para esse verbete é esmiuçar, estruturar, sistematizar tudo que a gente viu, né, de parapedagógico na escrita do verbete, sob o enfoque, com o objetivo da reeducaciologia. Por isso que a gente colocou a especialidade do verbete reeducaciologia. Certo. Não sei se ficou claro para você. Sim, sim. E tem mais uma pergunta. Na fatologia, na página 18, a penúltima linha, as práticas vigentes de autoinclusão social a partir da escrita do verbete. Essas práticas vigentes de autoinclusão social. Olha, o que eu observo, depois eu queria até que a Dulce falasse mais um pouco, mas o que eu observo é assim, recentemente a gente teve um caso aqui de uma pessoa que não era bem conhecida na Conscienciologia. Na hora que ela defendeu o verbete, ela se auto-incluiu aí socialmente até na comunidade aqui, então todos passaram a ter olhos de ver essa pessoa. Isso é bem comum, né? A pessoa às vezes fica quietinha no canto, não pergunta muito, mas chega aqui, ela se expõe de uma tal maneira que dali para frente ela fica visível, ela se torna visível mesmo aqui dentro da nossa Cognópolis aqui. Não sei se a professora Dulce... Não, eu acho que isso que você colocou realmente é muito comum, tanto no aspecto da pessoa se fazer conhecer, quanto no aspecto da pessoa mostrar que veio, né? Passar o conhecimento, a experiência, a autovivência dela e, com isso, se incluir mesmo na questão da comunidade da CCCI, né? Que a gente sabe que não é do trabalho em si, da permetografia, da nossa Max Proexis grupal, e uma maneira dela fazer isso de modo muito rápido, muito instantâneo, né? E já indo direto no foco, no ponto principal, na prioridade dela, quem sabe aí de Proexis mesmo. Por extensão, você pode até pensar a autoinclusão para o social também, porque aí, né, os amparadores, e às vezes até o assediador, mas enfim, a gente espera que seja mais os amparadores, começam a enxergar melhor aquela pessoa, porque ela se expõe um pouco mais, ela mostra a sua predisposição a evoluir. Rosa, obrigado. Suzane aqui. Voltando a essa condição aí da autoinclusão, que está na fatologia, Sim. Na educação, mais detidamente na educação especial, a gente sabe que há todo um movimento de educação inclusiva, que diz tratar as pessoas diferentes de maneiras iguais. Eu gostaria que você fizesse um contraponto aí com a principiologia, onde você coloca o princípio de tratar os diferentes de modos diferentes. Sim, olha só, eu penso que a autoinclusão aí, que a inclusão social não é tratar todo mundo de maneira igual, é tratar os diferentes de maneira diferente. Assim, o resultado parece igual, mas é a meta que é a mesma, que é a autoinclusão. Então, na minha avaliação, a verdadeira democracia é você trabalhar os diferentes de maneira diferente. Tá certo? Isso está no princípio. Tá certo? Mas em que exatamente você chamaria de tratar os diferentes? Em que sentido você Olha, vamos pensar como você falou na educação, né? Eu fiz um contraponto com a educação, mas é porque aqui na fatologia fala da autoinclusão e aqui fala tratar os diferentes como princípio, né? De modos diferentes, embora sejam todas consciências, né? Isso, Mas, por exemplo, você quer ver uma coisa? Quando você vamos começar da escola convencional mesmo, né? Se você tem lá uma criança com um pouco mais de dificuldade de aprendizagem, você vai favorecer com métodos diferentes daquela que é mais taquipsíquica, que é mais acelerada, para chegar no mesmo ponto, que é na mesma condição de competência. Mas o meio que você vai usar é tratar diferente a pessoa da sua maneira. Aqui na verbetografia é a mesma coisa. Por exemplo, chega algum verbetógrafo que nunca escreveu nada, nem em Conscienciologia e nem em área nenhuma. Essa pessoa,
a gente vai observar essa possível dificuldade, porque nem sempre essa pessoa tem dificuldade, porque aí já tem a paragenética por trás também, segurando aí a questão. Mas, assim, é diferente o tratamento que a gente vai dar para ela em relação a uma pessoa que já está habituada a escrever, que já tem vários artigos, tá certo? A exigência que a gente pode fazer em cima de uma pessoa que já tem um verbete publicado é diferente da exigência de um neoverbetógrafo. A gente lá na equipe de revisão, sob a coordenação da professora Dulcidal, a gente tem essa preocupação. A gente dá uma preceptoria maior às pessoas que estão chegando pela primeira vez como neoverbetógrafo, né? Mas as pessoas que já fizeram 2 verbetes, 3, a gente já entende que se a gente ficar arrumando com for para aquela pessoa, a gente, ao invés de estar ajudando aquela pessoa, está com interprisão com aquela pessoa, a gente está retardando aquela pessoa, né? E tem também uma questão que a gente colocou até aqui, que é da liderança situacional, que isso não é, a gente pegou emprestado essa expressão aí da ciência convencional, que é a questão do estilo, que envolve, né, a relação entre o estilo de liderar, a maturidade do liderado e o contexto em que aquilo que ambos estão, que se encontram, ambos se encontram. Ou seja, a tese principal disso não existe uma forma única de liderar todas as situações. Ou seja, para cada situação ela merece um tipo de liderança, aí você pode colocar qualquer outra questão, né? Então, tipo de educação, enfim. Então, nós podemos considerar que tratar os diferentes de modo diferente, ainda assim promove a autoinclusão através da parapedagogia verbetográfica. É a verdadeira democracia, isso. Okay. É antidemocrático você trabalhar igual todo mundo. Muito obrigada. Certo? A base tem um binômio verdade-limite aqui, olha, que também traduz muito isso. É o binômio, cadê ele? Binômio, é o primeiro binômio, verdade-limite. É você dosar, fazer a dosagem exata da Verpom até a resistência do revisado. Né? Então, assim, você vai falar para a pessoa que trouxe o seu verbete para revisar, mas você tem que analisar a capacidade da pessoa também. Então, você vai fazer de acordo com a capacidade dele. Tá certo? Então, isso é permitir a inclusão social de todos. Porque se a gente fizer no nível só, um vai ficar... né? Quem está acima fica supérfluo ali e quem está abaixo não entra nunca na inclusão. Rosa, eu vejo que você respondeu aí brilhantemente. Mas é interessante isso daí, porque que pega um pouco, né? Porque isso tem muito absorvido dentro da educação como um princípio, que é largamente repetido, né, de tratar igual todo mundo e tal. A gente historicamente vê isso, parte principalmente da Revolução Francesa, né, liberté, igualité, fraternité, e é errôneo, né? E aquilo foi absorvido. Só que o que acontece, como você muito bem colocou, na hora que você trata igual todo mundo, isso é uma maneira de ignorar as necessidades de cada um. Então, o que aparentemente seria algo democrático, a favor de todos, na verdade, você está indo contra, porque você está deixando de lado determinadas carências que alguns têm e outros não têm. Então, a gente às vezes vê muita boa intenção nessa defesa do princípio, né, tratar igual todo mundo, mas a igualdade ela existe do ponto de vista de direito. Mas do ponto de vista de você tratar as necessidades, vai diferir de pessoa para pessoa. E hoje, até mesmo dentro do próprio direito, já há um avanço que você tem o direito dos idosos, o direito das mulheres, você tem especificamente para determinados grupos, faixas etárias, direitos específicos. Já se observa que não existe essa igualdade como é colocada. Então, isso tem que ser discutido e tem que ser amadurecido. Tem um princípio do direito que já você tem lá diz o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, é um documento específico para um público específico. Na minha lógica, tratar todos iguais é tratar todos com essa condição de tratar na medida dele. Isso é tratar todo mundo igual. Isso. Tá certo? Então, assim, tem uma... Nossa, você respondeu muito bem. Acho que é isso. Renato, você ia falar alguma coisa? Que no direito tem um princípio assim também que deve ser, não se pode tratar todos igualmente. Tem que se tratar, eu não lembro como é que se diz aí, que tem alguém que trabalha com direito há mais tempo, mas é mais ou menos assim, que
Não se trata igualmente os desiguais, no fim é a mesma coisa. Mais ou menos isso. Agora, isso aí, olha, tem uma certa preocupação também, tá? Porque se você tratar diferente as pessoas diferentes, sem a visão de equalizar como meta futura, isso pode estratificar a diferença. E isso é que não pode, aí que tem a igualdade. E aí entra a cosmoética também como embasamento dessa distinção. Isso, por isso que quando eu leio isso, eu enxergo, assim, na minha cabeça, tratar todo mundo igual, cada um na sua necessidade. Tá certo? E aí tem um modo diferente de fazer com cada um, mas as oportunidades são iguais. Rosa. Oi. Rosa. Oi. Aqui no B. Na página 20. Na página o quê? Página 20. Culturologia. Eu gostaria que você esclarecesse melhor para mim. Culturologia. Sim, a culturologia. A multiculturologia da reeducaciologia. É que primeiro a gente está tratando aqui da questão da reeducação. Então, aqui na conscienciologia, todo o nosso conhecimento aqui, todo o nosso trabalho aqui é de levar a questão para a reeducação. Por quê? Porque a gente considera toda a vida seriexológica da pessoa, né? A gente não acha que a pessoa aqui nasceu uma tábula rasa, né? Então, aqui a consideração aqui é da reeducaciologia. Principalmente aqui, o ideal aqui seria a autorreeducaciologia, né? Que é a pessoa se autorreeducando. E aqui a multiculturologia é o conjunto de várias culturas voltadas para a reeducação da condição, aí do neoverbetógrafo. Tá certo? Não sei se ficou claro. Ficou claro. Rosa, aqui no ar. Fala. Na página 18, na estrangeirismologia, você pode falar da chapa quente online? Não sei se é o que eu estou pensando. É o que eu estou vivendo nesse momento aqui. É assim, olha, a gente faz o verbete, estuda o verbete, trabalha o verbete, vai para a revisão. Aí quando a gente senta aqui, olha, é a chapa quente, é o momento em que você vai responder todas as dúvidas, você não sabe que tipo de pergunta vão te fazer, a menos da pergunta do Renato. Eu tinha acabado de falar com a Dulce. Dulce, vão perguntar isso. Por que é comunicologia e reeducaciologia? O Renato chegou na hora. Eu acabei de falar. Renato chegou perguntando, senão eu já sabia, vai lá e pergunta depois para todo mundo ouvir. Agora, com exceção, assim, são raríssimos esses casos, assim, a gente não sabe aonde é que vai aparecer dúvida, e pode aparecer até dúvida fora do contexto do verbete, né? Então, assim, é uma chapa quente. E outra coisa também, olha, que mexe com toda a emoção da gente. Eu me lembro que no último verbete que eu defendi aqui, eu vim de casa assim, eu vou ficar calma, eu vou ficar calma, eu vou ficar calma. Olha, eu cheguei aqui, eu estava tão agitada, eu não estava nervosa, mas era tanta coisa que eu tinha estudado, tanta coisa que eu queria falar, tanta coisa, que depois eu vendo meu vídeo, caramba, sabe, assim, eu falei assim, não, agora dessa vez eu vou ficar calma, eu já estou ficando elétrica de novo, eu quero continuar calma, entendeu? Rosa, sabe o que eu pensei também? Então, isso é chapa quente, você quer fazer uma... Eu pensei também na experiência que a gente teve com a educação à distância, da verbetografia, que também foi uma chapa quente, né? Você pode falar um pouquinho? Da verbetografia à distância? E da parapedagogia que teve lá, que é uma coisa nova, né, para o programa, enfim. Ah, sim. Eu pensei nisso no começo. Foi a dificuldade... agora eu entendi. Foi uma chapa quente também online, não foi, Rosa? Foi. É o seguinte, a gente está coordenando aí o programa Verbetografia online. E eu não entendo, ainda não entendo muito, mas eu não sabia nem como entrar no Moodle, né? E a véspera do programa começar, a coisa não estava pronta, eu não sabia nada, porque quando é aqui presencial, eu não me aperto, porque se faltarem os professores, eu sou capaz de chegar lá e falar alguma coisa sobre aquele assunto. Mas online eu não sabia nem como chegar nos alunos, né? E aquilo foi, né? E aos poucos as coisas foram formando,
eu recebi alguns avisos assim, fica calma que vai estar tudo certo, e as coisas foram dando certo. E o programa Bibliografia à Distância, ele foi se conformando ao longo do tempo. Então, a gente tinha uma aula online para tirar as dúvidas, porque a gente não queria fazer o convencional do EAD, que é aquela sala de conversa. Tem um nome próprio, que eu não sei o nome. O chat, né? É o fórum de discussão. A gente não queria fazer, porque o conteúdo verbetográfico ele é bem complexo para a gente ficar respondendo por e-mail. Então, a gente preferiu fazer uma aula online. Aí, qual é a primeira dificuldade que apareceu? A gente tinha aluno da Alemanha, da Austrália, e tinha aluno dos Estados Unidos, de Portugal também. Então, a gente não conseguia um horário que fosse comum a todos. Aí surgiu a possibilidade de a gente deixar gravada aquela aula para as pessoas pegarem depois aquela aula. E assim foi. Aí seria só para tirar dúvida, mas a gente viu que a aula estava meio xoxa. Aí a gente sugeriu fazer dinâmica. A primeira dinâmica foi com a professora Cristiane sobre definologia. Foi um sucesso. A partir dali a gente começou a fazer a dinâmica com todas as sessões. E assim o programa foi se construindo ao longo do tempo. E era uma nova chapa quente. É uma chapa quente online também, né? Ô, Rosa, então, para manter a chapa quente aí. Sim, vai. Página 18, atributologia. Você pôs aqui o predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à comunicabilidade tarística. Sim, você quer saber? Por que não seria, no caso, atributos mentais? Por que você colocou aí percepções extrasensoriais? Olha, sim, o que a gente pensou aqui? A gente pensou aqui que para você fazer a parapedagogia verbetográfica, vai envolver, além do intelecto do cérebro físico, a questão do paracérebro. Você abrir o teu paracérebro para poder fazer um intercâmbio entre paracérebro e cérebro. Certo. Que esse, para mim, é o maior objetivo que é o desassédio, né, evolutivo que o professor Valdo colocou para a gente, e que, para mim, esse é o grande motivo da abertura da enciclopédia para a gente participar. Tá certo? Okay. Essa obra coletiva, uma oportunidade que nós estamos tendo de participar desse movimento. Tá certo? De melhorar a nossa correlação com o extrafísico aqui. Não, ficou claro, só que eu fiz o link com a condição da comunicabilidade como sendo um atributo mental. Mas tá. Não, tudo bem, mas a comunicabilidade tarística, quando você fala no tarística, aí já envolve a audição, né, do amparador, enfim, a comunicação, a intercomunicação com o amparador. Agora, e aí. Sobre esse assunto aí da comunidade, eu queria abrir um parênteses e perguntar uma coisa para você. Aqui tem uma moça que chama Khadija. Tem. Você sabe quem é que foi Khadija? Aqui tem alguém que chama Maomé? Maomé? É. Que eu saiba, não. A Khadija foi a mulher do Maomé. Foi? Khadija, cadê você, Khadija? Ela está no programa. Como é que fica isso? Ela está no programa. Ela está no curso. Tá. Então tá. Ela foi a mulher do Maomé. Então, quer dizer, mulher pode ter, homem não pode? Quer dizer, Maomé, você conhece alguém que chama Maomé? Não. Mas deve ter nesse pode. mundo. Quer dizer, a mulher do Maomé pode ter esse nome. Mas agora, o nome de homem com Maomé não pode. É isso? Não, acho que pode. Deve ter alguém perdido nesse mundo aí que chama Maomé. Mas agora aqui na comunidade não tem, não. Não, aqui então, não. Tá. Então agora vamos voltar ao assunto. Professora Rosa Nada, em Pensenologia, página 18, último item, poderia comentar o método de auto-reeducação pensênica íncito na fórmula formal do verbete? Sim, eu vou dar alguns assim, exemplos também que eu destaquei até aqui para falar. Assim, a finalidade que eu acho dessa fórmula formal aí do verbete, que reeduca, pelo menos no meu caso pessoal, está ajudando demais, é a retilinearidade pensênica. Ela vai te dando toda uma sequência aí que você vai aprendendo a organizar a sua pensenidade. Além disso, você, com uma auto-reeducação, né, você vai tendo que se
esmerar aí no detalhismo, na exaustividade, na questão de fazer análise, síntese, isso ajuda demais, na concatenação de ideias, porque apesar de os parágrafos, né, serem um solto, entre aspas, né, em relação ao outro, porque é feito pela técnica do apostilhamento, né? A escrita é toda feita por parágrafos e cada parágrafo com um subtítulo ali. Apesar disso, ele tem uma concatenação. Então, por exemplo, se a gente pensar no detalhismo, o primeiro sendo a sinergismologia, ele já vai dar o tom da conversa que vai ser desenrolada ao longo dos outros itens do detalhismo. Então, existe uma coordenação, uma estruturação, uma concatenação. Tem uma outra coisa também, que é a habilidade na escrita. Se a pessoa não tem muita habilidade na escrita, fica mais fácil pegar a chapa, porque já estão lá os parágrafos que você tem que fazer. Então, é menos uma coisa, o arcabouço já está pronto, é menos uma coisa para você pensar, né, no arcabouço. E uma coisa que parece que não é assim muito importante na fórmula formal, mas que para mim tem uma importância assim, fundamental, é a eliminação dos parasitas. Você está acostumado a falar e a escrever usando o quê, usando usando os pronomes. Quando você tem que tirar isso, você tem que mexer na sua forma de pensar, na sua pensionização. Então, você tem que ficar pensando uma outra maneira de escrever a mesma coisa, sem alterar aquilo que você quer dizer, eliminando esses parasitas. Então, isso mexe com a flexibilidade pensênica e reeduca você a pensar de outra maneira. Em Fatologia, página 18, terceira linha, poderia aprofundar a rede de oportunidades verbetográficas e depois, na penúltima linha, as práticas vigentes da alta inclusão social a partir da escrita do verbete? Essa última a gente já comentou, a gente depois pode até comentar mais um pouco, mas a rede de oportunidades verbetográficas, a gente até enumerou logo a seguir os outros itens, praticamente são mostrando como é que é composta essa rede. Por exemplo, as tertúlias diárias pertencem a essa rede de oportunidades. As equipes de enciclopedistas do Holociclo, trabalhar lá no Holociclo, nas equipes, já faz parte dessa rede de oportunidade. Fazer o próprio verbete, ou seja, o autorado de verbetes da enciclopédia já faz parte dessa rede. O próprio programa Verbetografia já faz parte dessa rede. E aí eu fui colocando aí na frente, né, as oportunidades, as ações que fazem parte dessa rede. A própria equipe de revisão de neoverbetes, para quem já fez o verbete, que quer aprofundar assim na verbetografia e quer trabalhar com a gente na verbetografia, na revisão, já é outra oportunidade que já está dentro dessa rede. E assim a gente foi colocando na frente alguns itens que mostravam, né, como componente dessa rede aí. Agora, gente, presta bem atenção nessa questão. Tenho 29 anos e fiz a pergunta do suicídio no início da tertúlia. Contudo, sinto que tenho um forte amparo para me ajudar nessa questão. Pode existir esse paradoxo de assédio brabo e esse amparo de função? Resposta: não. Isso é falta de, vamos dizer, coerência e discernimento da sua parte. Você é a mega assediadora dessa história. Porque se uma pessoa pensa em suicídio, não tem amparo. Vai me dizer que ela teve só naquele pontinho? Não existe isso. Quando a pessoa está pensando em suicídio, do jeito que ela falou, que já faz muito tempo, isso é mega assediador grande. E o assediador maior que tem ali é ela mesma. Então, olha, primeira coisa, vamos pensar vergonha na cara. Ter autocoerência. Olha o seu discernimento. Se você pensa em suicídio, o autoassédio maior é seu. O assédio maior é o autoassédio seu. Olha bem isso. Quem domina seu corpo é você. Agora, amparador,
Não vai ter assim, se você pensa em suicídio de quando em quando, isso aí é assediador brabo. E a base é sua, é o seu auto-assédio. Não force a barra, não adianta, a gente tem que ter lucidez. Ainda mais você já tem 29 anos, já está madura, com 26 a pessoa fica madura. Outra aqui. Um amigo que nunca tinha visto consciência relatou que viu uma e que identificou como sendo um amigo dessomado. De madrugada apareceu e apontou para o dedo e disse: sua memória foi apagada. Depois disso, realmente, ele ficou com o dicionário cerebral. Eu já respondi essa pergunta aqui. Bem diminuído, com dificuldade. Poderia comentar, eu já respondi isso aqui. Tá certo? Agora, ele aqui está dando os detalhes, onde é que a pessoa mora, a idade, etc. Tal. A pessoa tem 80 anos. Isso aí não... Pode ser que seja o povo do passado que viu que a pessoa está perdendo a memória e aproveitou para descontar alguma coisa, represália, vingança do passado dele. A pessoa de idade, se cometeu muita besteira, tem muita gente que veio do passado. Então isso aí é preciso ver o que é. Qual o modo mais simples de identificar se uma intuição é de um amparador, guia cego ou de um assediador? O caso todo é o seguinte: tem que ver o resultado, se é positivo, se é cosmoético, se é prioritário, se é evolutivo. Se está fazendo assistência aos outros. Se tiver, é amparador. Se não for, não é. Observa ver os outros detalhes. Vamos repetir? Se é o amparador, é prioritário, evolutivo, cosmoético, faz assistência para todo mundo. Se não for, não é. Em qual livro posso aprender a técnica do estado vibracional? Vixe, seria bom ver a enciclopédia da Conscienciologia, né? Tem tanta coisa, não é só pega EV, só a palavra EV e olha pelo Find, faz a procura, a busca, você vai achar todas as técnicas, tudo quanto é tipo. Professor Val? Sim. Aqui em Foz do Iguaçu tem muita gente que se chama Maomé, na forma original, Mohammed. Tem? Eu já tive vários alunos, e aqui na comunidade árabe tem muita gente. Eu estava querendo ver se tem Maomé, porque já tem a Khadija, então... Mohammed é muito comum aqui em Foz. Agora, o que eu estou falando é o Maomé clássico. Esse negócio de Mohamed, isso aí tem um monte. Eu quero ver o Maomé mesmo. Tem? E essa é a forma portuguesada, né? Mas o processo não é esse. Eles misturam muito. Árabe é terrível em matéria de língua árabe. Tem de tudo. Vocês têm que lembrar o seguinte, falando para você que é um negócio aí que você sabe dessas coisas. A coisa mais antiga de religião que tem aqui é o pan-judaísmo. O pan-judaísmo, então, chegaram lá uns judeus, a partir de um cara chamado J. Cristo, que era judeu. Então, eles pegaram esse cara, com todo o povo que estava em cima dele, e fizeram um negócio chamado cristianismo, que ele chamava J. Cristo, cristianismo. Então, veja, primeiro o pan-judaísmo, depois o judaísmo. Agora, depois, eles juntaram o pan-judaísmo com o cristianismo, fizeram o islamismo. Então, a família de religiões que dominam a Terra e que está cheio de fanáticos, tudo deriva dos judeus. E tudo o processo é esse. Agora, onde tem mais alterações do ponto de vista de forma e de escrita dos judeus, que os cristãos usaram e abusaram e desviaram, etc., fizeram a loucura. Agora, onde tem menos é o islâmico, por quê? Eles pegaram já um cara mais recente. Então, o Maomé já pode contar a história dele, tem uma opção de coisa, o J. Cristo não era. Então, o problema todo é esse. Na hora que muda muito o nome, é preciso ver. Khadija, por exemplo. Khadija não tem muito nome diferente, não. É Khadija mesmo, não é isso? Agora, Maomé. Agora, isso de mudar e colocar as coisas, porque você sabe, o árabe faz até o negócio da mudança, né? E outra coisa, a repetição do nome, né? O nome, sobrenome, milhões de coisas. Tudo é árabe. E isso é coisa recente. Então, eles usam e abusam dessa situação em matéria de história religiosa, né? O que eu estou querendo é só ver, né, se tinha o Maomé mesmo, que esse aí eu não conheço aqui. Queria saber se tem.
Agora, Maomé, assim, isso aí tem um monte, mas isso não é Maomé. Eu quero é o autêntico, aquele, o titular, entende? Eu quero falar com o dono da porcada e não com os porcos, não é isso que eles falam? Um dia eu vi um vídeo seu no YouTube dizendo que café era prejudicial. A explicação foi muito rápida. Gosto muito de café. Isso pode influenciar prejudicando a busca espiritual? Não é isso. O café é o seguinte, tem muita acidez e ele também pode ser tóxico. Agora precisa ver qual é o problema do metabolismo da pessoa, como é que aquilo age, etc. Uma das coisas que mais o café prejudica é o gasto intestinal, principalmente a parte do estômago. Então a pessoa, por exemplo, tem uma sensibilidade maior ainda à mucosa gástrica, café é violento. Uma outra coisa que o café prejudica muito é aquele café de Minas Gerais, que é tomado numa chávena. A chávena é desse tamanho, é maior do que o meu copo. E outra coisa, às vezes 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Essa pessoa fica pirada com o tempo, dá alteração na opção de coisa, porque o café como estimulante, ele vai dar alteração de sono, vai mexer na carga horária de sono. Eu vi isso tudo. Lá em Minas Gerais, uma das coisas que eu combatia era o café excessivo, e na base da chávena. O termo é chávena. Aquele monte de café preto, pesadão, carregado. Tudo isso eu falava desse jeito. Para com isso mata, é um perigo. De modo que eu não tomo café. Nunca fui favorável a café. Eu acho besta também, que eu não preciso disso. Meu estímulo é de discernimento. Eu penso, faço o que eu quero, posso me estimular, fazer o que eu quiser. Ter disposição, motivação, eu não preciso de estímulo. Isso é burrice de animal. O cara precisar de estímulo para qualquer coisa. Tem que beber uma coisinha. Olha bem isso, a saideira. Então os caras hoje eles bebem a saideira para depois dirigir o carro. Aí mata tudo, morre, etc. Tal. Saideira para dirigir o carro. Veja, a verbetógrafa. Enfatologia, página 18, sexta linha, de baixo para cima. O que inspirou você na assertiva? Ô Dulce, me perdoa, mas ela está falando aqui, ela está falando assertiva. Na assertiva da enciclopédia da Conscienciologia, sendo coleções de planos de aula. Favor explorar mais a ideia. Olha, seria bom eu clarear isso aqui, fazer uma introdução para você, para te preparar um ambiente. O caso todo é o seguinte: eu demorei 60 anos para falar de Conscienciologia. E estou demorando, já vão para 3 décadas ou 30 anos, para fazer enciclopédia. Então, o que é que se passa? A enciclopédia é um conjunto de experiências feito com vocês e outras pessoas que não estão aqui mais. Só aqui o processo nosso de debate público já estão completando agora 10 anos. Acho que é em outubro que nós completamos 10 anos, não é isso? É novembro. Novembro a gente completa 10 anos. Novembro desse ano agora. Então, 9 anos já se passaram inteiros, já foram. Agora nós entramos no 10º ano. Agora veja, eu comecei fazendo todas essas tricas e trecos da, vamos dizer, técnica, vamos dizer, redacional da enciclopédia, através de uma estilística técnica de alto nível, vi um monte de enciclopédia para poder fazer isso, até arranjar essas sessões. Comecei a discutir no processo público com 28 sessões. Hoje nós temos 70. Então veja, isso tudo foi feito com muita gente participando. Muitos participavam, nem estavam sabendo que estavam participando. Todos ajudaram demais. Isso é uma obra praticamente coletiva para fazer essa estilística. Não existe, ao que me consta, nenhuma enciclopédia com esse estilo que nós usamos. Então, vamos clarear bem isso para ver como é que é. Agora, vocês, através da verbetografia, estão começando a enfatizar aquilo que tem nas entrelinhas das sessões, que é o que vocês estão fazendo. A verbetologia é toda baseada nisso. Agora, por exemplo, vocês estão tirando, até, vamos dizer, pensando aquilo
que melhora o discernimento e o mental soma da pessoa que faz o verbete. Que tudo isso a gente fez de caso pensado. Gente, não se brinca até você chegar, por exemplo, nessas sessões todas que tem aqui. Sinergismo é uma coisa que junta uma com a outra. O código tem 2 tipos de código, o pessoal e o grupal. A teoria sempre mexe com o processo da prática. A tecnologia sempre mexe com o processo da abstração. Olha bem, o laboratório é uma coisa pragmática, prática, objetiva. Colegiologia é um negócio da ciência convencional, de modo geral. Existe isso há muito tempo. Efeitologia é uma das coisas mais sérias que tem, mas tem a causa antes. Agora, neossinapsologia é uma coisa muito séria, porque nós temos a sinapse. Agora, a neossinapse é uma das coisas mais sérias que tem. A pessoa muda a ideia porque ela arranja uma neossinapse. Agora, ciclologia, tudo é ciclo. O ciclo evolutivo, o ciclo da vida, o ciclo do corpo humano, o ciclo da saúde, tudo é ciclo. Enumerologia é o processo da listagem, do rol, uma das coisas mais sérias que tem em tudo que nós fazemos aí. E com a enumerologia você tem a síntese de tudo que nós estamos falando no verbete. Binomiologia são 2 elementos, vocês gostam de falar termos, não é isso? São os 2 termos. Agora depois tem a interação, é o conjunto, o casamento de 2 termos. Agora depois tem crescendologia, é a hora que há a evolução dessa interação. A trinomiologia é a hora que você acrescenta mais um termo nos 2. A polinomiologia é a hora que você acrescenta 4, 5, 10, 20 e o negócio aumenta tudo, aí entra a polinomiologia. Antagonismo é antipodia, é o contrário, é o processo dos 2 extremos. Depois, o paradoxo, aqui entra uma série de condições que é o processo do oxímoro, ou o povo gosta oxímoro. Tem um monte de coisa dentro da matemática que está dentro do paradoxo. Há o processo da contradição que tem que ser examinada aí dentro. E depois vem politicologia. Não preciso falar que é o processo da sociologia. Tudo que nós fazemos entra política. Agora, legislogia é a lei. Tudo precisa de princípio, precisa de lei. Como é que fica? Depois, a filologia. O que a pessoa gosta? A fobiologia, o que ela detesta. Depois, a holoteca, o conjunto disso tudo que nós falamos dentro dos artefatos de saber. Agora depois, a interdisciplinologia. Nesse verbete mexe em quais linhas de conhecimento? Isso, vamos conversar. Eu falei só alguma coisa do detalhismo. O detalhismo, geralmente, ele tem 20 sessões das 70. Então, por aí, a verbetologia é tudo isso e mais alguma coisa. Valdo, aqui, professor. No verbete, nós vimos hoje no curso que tem lá a transdisciplinologia como item. Não, é terrível. E daí eu coloco o que é eventual, o que é fixo. Isso, ela é eventual. Pensou quantos anos eu fiz para chegar nisso? Eu queria entender, assim, por que o senhor preferiu a interdisciplinologia e não a transdisciplinologia como porque fixo? A interdisciplinologia, porque trans é a paradisciplinologia, é aquela que passa para o problema extrafísico. Ela é transcendente. É porque difere do conceito. Agora, a inter, que é importante, porque você está fazendo correlação de uma coisa com outra. Tudo dentro do processo da conscienciologia, você tem que fazer associação de ideias. Então, essas sessões todas fazem essa associação de ideias. Mas não ficou claro para mim. E é interdisciplinologia mesmo, não é trans. Sim. E nem outras que tem. É porque na ciência convencional. Mega disciplinologia. Você coloca aí uma série de afixo e prefixo. É porque é raro a gente ver. É um item eventual, mas eu não vi ainda. Mas é o mais inteligente para o caso. Eu desafio vocês a arranjar aqui então, algum transdisciplinologia. Trans não é. A trans é que transcende aquilo. Aí é inter. Por quê? Esse primeiro, por exemplo, no caso aqui, reeducaciologia. Arranja uma coisa maior do que isso. A interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade que supere a reeducaciologia. A reeducaciologia que tem que entrar aqui em primeiro lugar. Por quê?
ela é que alcança a interdisciplinaridade, ela é que abraça tudo, ela é que tem a cosmovisão. O que é que nós temos na conscienciologia? Cosmovisiologia, para tirar a pessoa da monovisão. A transdisciplinologia é tudo que é que é extrafísico, é transcendente. Isso aí é paradisciplinologia, não tem novidade. Tem até a parafatologia já no verbete, não precisa disso. Ok, obrigada. A gente tinha conversado exatamente sobre isso, porque na ciência convencional tem um conceito de transdisciplinaridade que é um pouco mais abrangente do que a interdisciplinaridade. Só que, no meu ver... Mas é porque eles não estudam o parapsiquismo, a multidimensionalidade, nem nada. Então, agora, a interdisciplinaridade é muito maior, porque abrange eles, a extrafísica, os outros que aparecer e qualquer um que aparecer que for inventado amanhã. Então, para a gente aqui, a transdisciplinaridade tem esse caráter de para eles, transcendente é o máximo. Ser transcendente. Mas a abordagem, aquilo professor... que passa do elétron... é porque a abordagem é sistêmica dentro da ciência convencional. Pois é. Por isso, Mas olha, aqui para a ciência convencional. Agora, professor Valdo, eu queria só falar mais uma coisinha, assim, talvez com foco um pouco mais estreito, talvez, da questão do verbete ser um plano de aula. Porque assim... Não, ele é um plano de aula e deve ser, mas tudo nosso é... O que é isso aqui? Mas o que é um curso de longo curso. Isso. Mas nós estamos lecionando aqui todo dia uma aula. Sim, mas olha só como é que eu vejo isso assim, um ponto de vista mais assim, até técnico mesmo. O senhor dividiu em 6 divisões. Então, assim, é um plano de aula. Primeiro você define, você conforma o que você quer definir. Depois você fala das ações, dos fatos e parafatos. E outra coisa, então, tem uma ordem. Uma aula, assim, tudo tem uma ordem lógica. Isso. Aí depois você vai para o detalhismo. Então você vai colocar os detalhes que Agora, escuta, Rosa. Então é um plano de aula. Esses anos todos que eu estou trabalhando nisso, já pensou quantas vezes eu desafiei o povo para mudar isso? Você já pensou quantas hipóteses já não apareceram para mudar essas coisas todas? Pois é. E nós ficamos com essas, porque não tem outras melhores. Essas, de tudo que a gente apurou, é o suprassumo que a gente encontrou. Agora veja, é aquilo que você começou falando aí para um outro aí, que a hora que a pessoa entra aqui, querendo ou não, ela fica mais inteligente. Por quê? Há tanta fração, detalhe, minúcia, nuance dentro do processo, que ela acaba tendo uma cosmovisão daquele assunto, querendo ou não, no tapa. A hora que ela vê, que começa a comparar, fazer uma opção de associações. Relaxa então, a gente já deixa laços. Tudo mastigado para a pessoa. Né? Relaxa. Isso aqui só falta engolir. Qualquer um pode analisar qualquer tema seguindo isso. Agora, qual que é essa técnica? Isso aí é a chapa. Isso é a fórmula. Em inglês chama template. Quer dizer, é o embasamento, o arcabouço, a estrutura da colocação da ideia correta de uma maneira mais lúcida, de discernimento, de racionalidade, de lógica. O problema é esse. Agora veja, se você for colocar aquela matemática que eu falei para você, esquece os números e põe nas letras ou nas sílabas, você vai ver tudo aqui é matemática. É bem matemático mesmo. Rosa. Mas agora explica para eles aí o caso do ano letivo aí da aula diária. Daqui, nossa, aqui. É bom. A verbetografia baseada nisso, a verbetologia. O nosso ano letivo aqui é um ano letivo sem férias, sem feriados, sem sábados e domingos. Todo dia, de meio-dia e meia até 2h30, a gente vai discutir um verbete com tema ainda original, né? Porque a gente não vai repetir um tema, um título, na verdade. E a prova em dezembro ainda tem prova. No caso é uma entrada, né? Ainda tem prova. O prova, verbete é uma entrada. Todo a entrada da enciclopédia. É uma entrada da enciclopédia. E eu gosto muito de falar também que nesse plano de aula, né, que a gente sempre fala da interação com o aluno, né? E que esse verbete tem na acabativa dele, ele termina com a questionologia, que ele chama o leitor para dentro da enciclopédia, né? Vem refletir sobre esse tema. O nosso programa de televisão aqui, a audiência sempre participa, até a distância. Tudo nosso é assim.
Tem uma participação universal, de vida universalismo, que é a holofilosofia, a mega fraternidade. Por isso todo mundo participa. Então, ele é um plano de aula perfeito, que ele chama a pessoa para refletir sobre aquilo. É difícil a pessoa vir aqui e não participar, alguma coisa. Quando a pessoa vem, muitas vezes, e não participa, o que eu faço? Eu mexo com ela. Você já viu, né? Eu toco. Não, como é que é? Você não vai falar nada? Isso é que tem vindo aqui. Deu opinião. Se da pessoa, nós temos que participar das coisas. A vida é assim. Todo mundo evolui com companhias. Para você ter companhia, não são duas árvores que estão caladas, não. São consciências que têm que ter diálogo. Então, há um coloquialismo, preciso de falar. Não tem jeito. Fala mais alto que a gente escuta. A primeira vez, quando a gente toma contato com o verbete, né, pelo menos na minha experiência, dá logo um curto-circuito e a gente fica sem entender direito todas essas palavrinhas. Isso aí é trabalho de vários anos. O que é isso? Agora, seria o máximo da minha ignorância se a pessoa pegasse e fosse entender isso aqui num minuto. Então, que besteira que eu escrevi. Isso aqui não é obra literária. Isso é obra técnica. Vamos pensar bem, é muito diferente. A pessoa vai estudando e vai se A obra literária é uma descrição. Olha, o passarinho voou para a esquerda, aí vem a coruja pela direita. Não é de ver que tinha uma asa da coruja que caiu? É isso que é a literatura. Aqui não é nada disso. Você está entendendo? Que a gente é o processo técnico que faz a pessoa pensar. Mas depois que a gente pega as definições e a teoria, aí fica mais fácil. Você vai só acompanhando, né, os temas. Né? Aqui tem, Rosa, a questão na binomiologia, o binômio pergunta, gancho, didático. Você poderia comentar isso? Sim, na página 19. Sim. Esse binômio, a pergunta é que tanto o professor pode fazer pergunta para movimentar lá a sua sala de aula, movimentar as mentes lá dos alunos, né, para raciocinar a respeito do assunto que está sendo discutido, quanto os alunos podem perguntar também. Do ponto de vista do professor, ele pode usar perguntas e pode usar ganchos didáticos, que são lembranças, que são situações vivenciadas por ele ou lidas por ele, que vai concatenar perfeitamente com o que ele tem a passar dali para diante. Então, é uma brincadeira ou uma... É a interação entre o aluno e o professor. Isso, é um gancho que você faz. Interaciologia, página 19, terceira linha. Poderia ampliar a interação estilo autoral, estilo enciclopédico, ampliando a autodidaxia do neoverbetógrafo? Isso aqui é uma coisa interessante da fórmula formal, né? Que ela é uma fórmula rígida, é uma fórmula, só que é uma rigidez aparente, porque ela permite... Ela é elástica. Ela permite que cada um de nós... Ela é flexível. Coloque ali dentro o seu estilo pessoal. Eu acho que é o mais interessante. Mas olha, isso aí segue aquele princípio da conscienciologia. Os fatos orientam a pesquisa. Se os fatos vêm e eles preponderam sobre aquilo que você conhecia, você é obrigado a ceder. Por isso que há uma flexibilidade em tudo. Nós nunca podemos mexer com nada que seja absoluto. Não dá certo. Tudo nosso aqui é um incompletismo. Então, aí, completando aí, então, essa interação que existe entre o estilo autoral, quer dizer, o estilo da própria pessoa, com o estilo enciclopédico, que é um estilo, vamos dizer, que já está pré-determinado ali naquela chapa, ela vai, aos poucos, ampliando a autodidaxia do neoverbetógrafo, ou seja, ele vai se reformulando, se reeducando, né? E tem também aí, se você observar bem, no Paradoxologia, tem um paradoxo bem
bem próximo dessa questão aí, ó, que é o paradoxo de apesar de ser fórmula formal, o verbete permitir a expressão e o reconhecimento da característica pessoal do autor. Tá? É mais ou menos o mesmo raciocínio que estão nesses dois itens. Um na interação e outro lá na paradoxologia. Tá certo? Então, essa interação é fundamental. É você interagir, não brigar com o estilo enciclopédico. Como a Conceição falou, tem aluno, às vezes, que quer brigar com o estilo enciclopédico. Mas por que tem que ser assim? Sabe? Não, vocês não lembram daquela pessoa que uma vez escreveu aqui? Não, eu não preciso desse estilo porque eu sei escrever no meu estilo. Então, pessoal, então você faça a enciclopédia para você. Esqueça da gente. Vocês lembram da mulher que falou isso aqui? Danada da vida. Uma coisa é querer saber por quê, né? Por que isso aqui é assim? Outra coisa é querer brigar com aquilo que não... Por que precisa ser assim? Agora, então, o pior assim, é que se a gente pedir para a pessoa escrever, depois você vai fazer a revisão, não bate nada com a gente. Então, se entrar na forma, então aí que não bate mesmo. Eu estou falando de conteúdo. Tem matéria de forma. Quem é que vai ver, por exemplo, o processo de colocar os hífens do jeito que nós fazemos? Esses 29 pragas da linguagem que nós cortamos. O processo, por exemplo, de não deixar espaço duplo, né, no meio. O corte das frases frouxas, que a gente não deixa a linha frouxa. E por aí vai. É tanta coisa que tem matéria de forma que a gente tem que ir com calma. Agora, se a pessoa não aprender isso também, é boba, ela que é boba, porque ela vai entrar em detalhes refinados de estilo. Só pode ajudá-la. Rosa, aqui. Oi. Fala. B. Eu estou olhando para você ali. Oi. Tá? Tá ok. A gente está falando bastante aí em detalhismo, e você na página 21, em detalhismo, ali você faz uma relação dessa questão com um contato mais minucioso com a multidimensionalidade. Eu queria que você aprofundasse um pouco melhor essa questão e nos explicasse como se dá essa relação do detalhismo e um contato mais minucioso com a multidimensionalidade. Onde que está esse item? Página 21, na segunda linha de baixo para cima. Sim. Tá. No parágrafo fórmula, né? Isso. Tá, entendi. Olha, o que a gente pensa a respeito desse assunto? É que eu vou falar um pouco de mim também, né? A gente não tem o hábito muito de ser detalhista, né? Então a gente não olha assim as minúcias, os detalhes. Então, na medida em que você vai se reeducando a se preocupar com os detalhes, com as minúcias, isso vai ter um reflexo na observação das para-ocorrências no seu entorno. Porque se você não consegue enxergar os detalhes, as minúcias daqui do intrafísico, do concreto, daquele concreto material, né? Como é que você vai achar que você vai observar todos os detalhes lá do extrafísico e das para-realidades? Então, é nesse sentido que a gente fala aqui que trabalhar, né, com essa questão do detalhismo, ele pode ajudar, né? A não ser que você vire um monk, né? Porque você fique só pensando naquela situação ali material. Mas se você for uma pessoa de maior amplitude pensênica e ao mesmo tempo, ou seja, unindo, né, a cosmovisão com o detalhismo, aí você é capaz de aplicar isso para melhorar a sua relação com o extrafísico. Não sei se ficou claro, Kirian. Ficou claro no sentido de que se amplia as parapercepções a partir de um trabalho específico como esse, que é a elaboração de um verbete. Te dá instrumento para você ampliar, né? Que a gente não pode garantir que vai ampliar, mas pelo menos você fica com as sinapses e paraneossinapses apropriadas para você ampliar isso. Na tua experiência pessoal, isso acontece? Melhorou bastante. Eu era bem dispersa, bem mais dispersa e bem menos detalhista do que eu sou agora. Embora eu esteja longe de ser bem detalhista, tá? Mas eu estou bem melhor. Rosa, aqui na página 21, sim. Tu podia comentar o sexto exemplo da parágrafo técnica?
página 21. Sugestão? Eu cesso o exemplo da técnica, parágrafo técnico. Tá. Sugestão, isso. Sugestão, né? As ilações seriexológicas suscitadas pelo tema quando sugerido ao neoverbetógrafo. Existem casos, assim, não são muitos, né? Que a gente vê o professor Valdo, às vezes, indicando algum tema para o neoverbetógrafo. Hoje em dia, ele não faz mais muito isso. O processo é a pessoa fazer a sugestão e passar pela aprovação dele. Mas, assim, houve casos e raramente nas tertúlias, eventualmente, acontece dele falar isso, né? E aí, pelo menos no meu caso, sabe, Deida? Não, porque aquela pessoa que é especializada dentro daquele assunto. Mas aí no meu caso eu fico... a cara dela. Então, quando é a cara, a gente mostra a cara. Eu sei, professor Valdo, mas aí o que acontece com a gente que recebe isso, né? Às vezes a gente não sabe que é a cara da gente. Então a gente começa a pensar assim, se o professor Valdo falou, vamos analisar para ver o que tem lógica. Para ver se tem lógica, para ver... Aí a gente começa a fazer... Aí a gente começa a fazer as ilações aí fazer as ilações seriexológicas. Não sei se ficou claro, Neida. Ok, obrigada. Rosa, acho que pode ter uma relação com o que você está acabando de responder. Na página 18, fatologia, na penúltima linha, a oportunidade de resgates autobiográficos. Você poderia falar um pouco? Pois é. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa, lógico. Aqui não necessariamente a diferença do outro item para esse é que aqui você mesmo pode determinar o seu título, né? Então você mesmo pode sugerir aí o título para aprovação e caso ele seja aprovado, na elaboração do seu verbete com aquele título, você pode resgatar uma série de questões autobiográficas a partir daquele estudo. Aí você já teria que estar na trilha da sua autobiografia para você acertar aí o veio, sabe? Agora, independente disso, sabe? Às vezes você pensa que aquele tema não tem muito a ver com você, mas só pelo fato de você ter escolhido ele no meio de vários, é óbvio que ele tem, né? E aí você fica com os olhos de ver ali qual é a relação com a sua autobiografia. Alô, Rosa? Oi. Alô? Aqui em cima. Estou te vendo. Na questão do 21, no impacto, eu vi que na definição aí você fala no impacto dos... Eu não estou te ouvindo direito. No impacto com relação às perguntas recebidas na tertúlia. E no conjunto aí você fala no tamanho das páginas, tem a relação quando se compara... Você está falando do parágrafo impacto? Isso, parágrafo impacto. Sim. Que no título você fala na quantidade de perguntas. E na análise ali dos 4 elementos fala nas muitas páginas, poucas páginas. A relação com o espaço e não com as perguntas. É a propósito ou tem relação? Pode explicar melhor. Olha, eu vou ver se eu entendi o que você quer saber. É que aqui, ó, no enunciado, eu estou te dizendo que eu vou te dar 4 itens, né, do ranking de impacto do verbete nos tertulianos e teletertulianos. Esse impacto é que ele pode ser mensurável, pode, por exemplo, através da quantidade de perguntas recebidas na tertúlia. Então, assim, você tem um verbete. Um dos parâmetros assim de medida pode ser, não que esse parâmetro seja o único e nem que ele seja infalível, mas pode ser pelo número de perguntas. E aí, mas o que eu estou listando aí a seguir não é a quantidade de número de perguntas, eu estou te dizendo a quantidade o tipo de impacto que causa no leitor, então, ou no teletertuliano. Então, por exemplo, às vezes tem um verbete bem pequenininho, bem curto, né? 3, 4 folhas, de conteúdo até ameno, sintetizado em poucas páginas. Ele pode ser curto, a mesma quantidade de página, mas o conteúdo pode ser impressivo, impactante, tá certo? E pode ser longo e fraco ou longo e forte, a mesma coisa. O longo fraco é aquele que tem muitas páginas, mas o conteúdo é ameno. E ele é longo e forte, é porque o conteúdo é impressivo, ele causa
um frisson qualquer no teletertuliano e no tertuliano. Tá. A gente não está querendo dizer que o curto fraco ou o longo fraco seja um verbete ruim, não é isso. É o impacto que causa nos telespectadores, nos teletertulianos ou nos tertulianos. Tudo bem? Tudo bem, eu só queria uma sugestão. Sim. Aí na Praxis Parapedagógica, página 22, no primeiro item, coaching, não seria melhor colocar a frase em linha diretas, o acompanhamento oportuno e necessário da escrita? Senão até caberia uma vírgula, porque é meio intercalado isso. A frase está um pouco inversa. Entendi. Colocar na ordem direta. Pode ser sim, depois a gente vê isso. Obrigada. Bom, enquanto não tem nenhuma pergunta, né? Tem uma que demorou para chegar. Rosa, então eu estava ouvindo você falar da sessão de questionologia, né? Sim. Então você pode, o verbete de pedagogia, né? Parapedagogia sobre o verbete, né? Você pode dizer, até nessa questão do impacto aí, que essa sessão ela garante uma repercussão, uma interação mínima, por mais até que o tertuliano, o estudante não entenda bem por completo o conteúdo do verbete. A gente pode... Como é que vocês classificam essa... Você está falando da questionologia? Isso. Olha, a gente não pode medir o impacto que uma sessão causa no tertuliano ou teletertuliano, a menos que ele se pronuncie e faça perguntas, tá certo? Mas assim, o que a gente vê assim de técnica de elaboração de aula parapedagógica é que o verbete termina convocando aí o leitor, o tertuliano, o teletertuliano, a pensar e a refletir sobre aquela questão que foi. E até na compreensão, né? Porque às vezes quando ele toma para o caso dele, para a vida dele, refletindo, ele acaba compreendendo alguns pontos que estavam muito teóricos, né? Até porque ele pode sentir a necessidade de ler o verbete novamente, porque pode ser que ele não tenha... Ele pode ver ali na questionologia que ele não entendeu ainda o verbete, aí ele volta a estudar. E ficar preocupado também quanto à aplicação. Né? Então, essa acabativa aqui eu acho perfeita para um plano de aula, sabe? Porque ele faz a remissiologia, ele te indica outras leituras, ele faz a frase enfática, que é a síntese, é aquilo que o leitor não pode deixar de entender quando acabar de ler o verbete. Ele, pelo menos, aquela ideia que está na frase enfática, ele tem que sair sabendo. E a questionologia, quando ele convoca o leitor para dentro da enciclopédia. Eu acho o recurso é muito bom, porque a escrita é superior à fala, mas do ponto de vista de ensinar, né, da pedagogia, ela é um pouco mais passiva, ou menos ativa, né? Então aí você acaba jogando o cara para dentro, quer queira, quer não, né? O leitor, ele na verdade, ele é ativo o tempo todo que ele está lendo. Porque... Eu estou falando diante de uma aula. Ele pode não ser ativo, autorreflexivo, tá certo? Então, aqui na questionologia, se ele não foi autorreflexivo durante toda a leitura, nesse ponto ele vai ser convocado a fazer a autorreflexão. Tá certo? Então, nós esperamos os próximos 100 verbetes, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 82 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 29 perguntas respondidas online, 36 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 2 recados, Geraldo e Marília, curso em ergometria, CIP, a mim 40 manobras BH. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Domingo, durante a tertúlia, nós vamos sortear uma vaga no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Então, aquele tertuliano que estiver presente no tertuliário no final da tertúlia, no final, quem sai antes não tem direito, vai concorrer a uma vaga. Tem que estar com o nome legível lá no livro, nós vamos sortear aqui na hora. Se estiver presente, ganha a vaga no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas, que ocorre no dia 20, 21 e 22 de janeiro. E também, no final do mês,
com aí o patrocínio da IAC, nós vamos sortear 2 vagas, isso para um assinante só. Quem for sorteado ganha 2 vagas, uma no curso Dupla Evolutiva na Prática, que ocorre no dia 11 de fevereiro, são 8 horas de curso, com os professores Nancy Trivelato e Wagner Alegrete. E também uma vaga no curso para Tecnologia e para Ecologia, que vai ser ministrado pelo professor Wagner Alegrete no dia 12 de fevereiro, domingo, um curso de 3 horas. Então, você que é amigo da Enciclopédia, está com a assinatura ativa, concorre a essa vaga no curso promovido pela IAC. E quem quiser renovar a assinatura do programa Amigos, está muito fácil. Liga na recepção do CAEC, 45 35 25 26 52. Com seu cartão de crédito na mão, você faz assinatura parcelada, renova a assinatura no ato em apenas 3 minutos. É muito prático. Então, não deixe de renovar ou fazer a sua adesão. Isso pode ser feito de segunda a domingo, das 8 às 18 horas. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da ACIP, em parceria com o CAEC, para convidá-los a participar do curso Energometria. Você já identificou o seu perfil parapsíquico? Este é um curso sem pré-requisito com o professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos antiparapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. O curso será realizado no dia 28 e 29 de janeiro de 2012, que é sábado e domingo, das 8h30 às 19h30, no auditório do discernimento. São vagas limitadas. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é especial para o pessoal que mora em Minas Gerais ou nas redondezas. O próximo curso, 40 Manobras Energéticas, ocorre em Belo Horizonte, no Carnaval, dos dias 18 a 21 de fevereiro. O curso 40 Manobras, para quem não sabe, é um curso sem pré-requisitos, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. É um curso em que se trabalha as energias, as manobras básicas de energia, num crescendo, dentro de dinâmicas interassistenciais. Ao final, estamos aplicando arco voltaico e uma série de outras dinâmicas que nós podemos estar empregando no dia a dia, aumentando a nossa interassistencialidade. As inscrições são feitas no IPC de Belo Horizonte. Esse curso é uma parceria, a CIP-IPC, e o telefone do IPC é 31 32 22 0056. Repetindo, 31 32 22 0056. Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é Cultura da Dessomatologia, especialidade Seriexologia. Autora, professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.